Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu pretendia trazer duelo para ser o próximo vídeo, só que infelizmente minha namorada aqui ia duelar comigo, passou por uma cirurgia, ela tá se recuperando, então não dá pra duelar agora, mas para não deixar o canal morrer, eu vim trazer um vídeo de, podemos dizer, uma análise com opinião dos dois decks que eu comprei, o Strongest Deck, nem sei assim se fala, do Yuga e do Neil. Primeiramente, uma coisa que eu achei que aconteceria quando eu comprasse esses decks é que os dois estariam em pé de igualdade porque teriam invocação máxima. Mas não estão. O deck do Ney é bem mais forte e eu vou explicar o porquê. Então vamos começar com o deck do Yuga. Então, não é segredo para ninguém que a estratégia desse deck é invocar o Supreme Machine Overlord. Desculpa pelo brilho aqui, eu tô com o flash da câmera ligado. Que, se comparar friamente com o Yogo, ele é bem mais forte, é um monstro máximo relativamente mais forte. Só que, qual que é o problema desse deck? É a estratégia que montou para rodar esse deck, que eu achei que não foi muito eficaz. Primeiro esse aqui, que eu acho que no Duel Links a tradução dele ficou como super aço inovador, espelhado, alguma coisa assim, não lembro bem agora. Eu tô usando o celular para gravar, então não dá para entrar no Duel Links. Mas é mais ou menos assim, e ele basicamente ganha pontos por cada... ele ganha 100 pontos, né? Tô lembrando o efeito do aqui. Ele ganha 100 pontos para cada nível do monstro máquina que você voltar do cemitério para o deck. E você pode voltar até 3. Então se você por algum acaso tacou o Supreme Machine Overlord no cemitério, você pode voltar eles pro deck e ter uma chance de sacar eles de novo com esse carinha aqui. Beleza. E se você voltar só um, ou seja, se você voltar aqui esse, no caso, só esse, 10, ele ganha 1000 de ataque, né? E ele ainda pode causar dano perfurante em monstros quando ataca um monstro em modo de defesa. Beleza. Aqui parece tudo mil maravilhas, mas o problema tá no resto do deck. Por quê? A maioria das cartas aqui, tirando os dois Raidacross, o do Alvorada e do Crepúsculo, e alguns outros aqui, mas a grande maioria é máquina e mago. Tá, então qual que é o problema desse deck? O problema é que a estratégia dele, pelo que eu joguei, ele requer muito um monstro mago nível 7. Aí você me pergunta, tá, Léo, mas qual que é o problema então de querer um monstro mago nível 7? Por exemplo, essa carta aqui, que dá dano para o adversário de acordo com cada carta que o adversário tem em campo. Se ele tiver 6, então o dano que ele vai receber vai ser 6 vezes 400. Mas o requerimento, precisa ter um monstro mago de nível 7 ou mais. Se não me engano, eu acho que essa daqui também precisa de um mago nível 7 ou mais. E esse daqui também precisa de um mago nível 7 ou mais. E não é só eles, tá? Algumas outras cartas também precisam de monstro mago nível 7 ou mais, se eu não estou enganado. Só que tem um pequeno problema. O deck é do Yuga e não veio o Seven Roads Magicians ou o Mago do Caminho Sevens. Que eu não sei porque não traduziram como Mago dos 7 Caminhos, mas ok. Não veio. E não veio nenhum outro monstro mago nível 7. E se você for analisar mais friamente ainda esse deck, os únicos monstros nível 7 que veio, que são até relativamente muitos, eu diria, pela estratégia do Rush Duel, foram o Meteoro Impacto Total, se não me engano essa tradução, esse carinha que eu esqueci o nome, o Aço Inovador Mecha, Raidacross Heróis do Alvorecer e Raidacross Herói do Crepúsculo. Foram eles. Só que nenhum deles é um monstro tipo mago. Então você tem um deck que fortemente precisa de um mago nível 7, só que esse mago nível 7 não veio. Aí você fala, não, eles não iam fazer um deck que você não conseguiria jogar. Realmente, não fizeram.
mas você fica dependente dessa carta aqui, que na tradução significa troca de tipo. Aí, só que é muito estranho, porque o efeito dele é, você revela um monstro da sua mão, é o requerimento. E o efeito é que todos os monstros de face para cima que você controla viram do tipo daquele monstro. Ou seja, se você tiver o Raio da Cross, o Herói do Alvorecer, Radacross, o Herói do Crepúsculo, e o Mega Espelhado Inovador, tem que aprender a decorar o nome desses carinhos direito. Se você tiver a Elfa Mística, ou a Maga Axel Flyer, ou até mesmo a Maga Axel Respingo, eles são tipo mago. Você pode mostrar e esses carinhas que estão no campo, obviamente, vira um monstro tipo mago. Só que essa estratégia é muito lenta. Tudo bem, eu sei que não é um deck estrutural ou um deck montado, pensado para você já abrir e jogar. Só que eu acho que pelo menos essa linha, os Strong Get Battle, eles deveriam ter um certo nível de igualdade, digamos, porque eu acho que a intenção dele era justamente você pegar os dois decks e poder duelar, assim como os decks iniciais. E depois você montaria deck mais forte, comprando o booster e tudo mais. Só que não é o que acontece aqui. E, vista esse deck ele é claramente um complemento do deck inicial do Yuga. Se você tivesse o deck inicial do Yuga e juntasse com esse, aí sim você montaria uma estratégia muito boa, porque no deck inicial do Yuga veio o Mago do Caminho Sevens, que eu fico revoltado de não ter traduzido com o Mago dos 7 Caminhos, mas tudo bem. Claramente esse deck é um complemento, tá? Não tenho o que falar. Você até consegue fazer uma coisa ou outra, mas é aquilo. Você fica dependente de uma estratégia muito lenta, pensada em trazer esses carinhas, mas que não traz recurso para poder fazer o deck rodar, né? De certa forma, porque vale a pena lembrar que no Rush Duel, pelo menos até o momento, e eu espero que nunca façam isso, você não tem nenhum recurso para buscar carta do deck. Tá? Você não simplesmente procura uma carta do deck, pega uma carta, que uma carta ali fez um requerimento. Não, isso não existe. O máximo que tem é você escavar o topo do deck uma determinada quantia de vezes, e se for um monstro, você pega ou invoca, mas pegar o deck, abrir o deck, poder escolher uma carta do deck, essa mecânica não existe no Rush Duel. E sinceramente, eu espero que nunca venha essa mecânica pro Rush Duel, porque não é a proposta do jogo, tá? Mas assim, dependendo muito das cartas que você sacar, você até consegue fazer alguma coisa. Mas o real problema é que o deck do Nail, ele é muito mais rápido, tá? Inclusive, quando a minha namorada se recuperar e a gente duelar, vocês vão ver o quão rápido é o deck do Nail. Por quê? Assim como o outro, ele visa trazer a invocação máximo do Yogo aqui, que é um monstro ciberso, mas é um dragão planta muito foda. Tudo bem, respeito só por ser esse monstro. Mas então por que o deck do Nail, esse deck especificamente, é mais agressivo? Porque todo o baralho, ele não depende de um outro tipo que não tem aqui, certo? E ele funciona muito mais rápido. Até porque, eu não vou lembrar direito tal qual, porque tá tudo em coreano, eu não trouxe uma tradução, até porque eu tô meio que fazendo um vídeo improvisado. Mas esses monstros cibersos aqui, eles trabalham muito com a mecânica de compra, tá? Então, se não me engano, eu acho que esses três, se eu não tô falhando a memória, eles têm efeito de compra. Então, e a condição justamente é ou enviar um monstro ciberso pro cemitério, ou pegar o monstro ciberso do cemitério e voltar pro deck. É uma condição que esse deck cumpre, porque é tudo ciberso, diferente do Yuga que é misturado. E tem muito poder de compra. E como se não fosse só isso, os monstros são fracos. Você pode pensar, beleza, os monstros são fracos, realmente.
Isso é verdade. Só que existem alguns monstros em específico nesse deck que dão uma melhorada nessa defesa. Que no duelo que eu tive com a minha namorada foi justamente eles que me lascaram. Basicamente, esses três carinhas aqui, ele possui a mesma origem de efeito, que é você revela um Cyberso da mão. Eu acho que esse aqui já tem que ser nível 5, esse aqui tem que ser nível 2, alguma coisa assim, mas basicamente o efeito dos três é esse. Que você revela um monstro Cyberso da mão e o monstro do oponente que está no campo perde uma determinada quantia de pontos, eu acho que é 300, todos são 300 inclusive, vezes o número do nível do monstro revelado. Ou eu tô enganado, esse eu acho que é por causa do nível revelado, esse é a quantia de Cybersos que você mostrou, e esse eu não tô lembrando agora. E tirando o camarãozinho aqui, o resto tem tudo 2.300, 2.500. Quando que no deck do Yuga, o monstro mais forte, que não seja a invocação máxima, tem 2.400. Então assim, isso se você realmente conseguir pegar esse card na mão. Porque tem alguns monstros nível 7, mas o Raidacross, por exemplo, os dois Raidacross ainda para dificultar a vida, tem 2.100 de ataque. Então o deck do Neo ele é muito mais rápido, tá? Isso é incontestável, principalmente com a ajuda desses três carinhas, que inclusive esse aqui veio 3 cópias. Então realmente ele ajuda pra cacete, porque você reduz ponto de ataque do monstro do oponente. E no Rush Duel isso é muito perigoso, já que não existe graças a Deus, não existe isso, uma mecânica de negação, uma hand trap da vida. Ah, não vai fazer isso porque eu bloqueei esse efeito. Não, isso não existe no Rush Duel, graças a Deus, certo? Mas por não ter isso, isso é um risco muito foda, porque você vai estar diminuindo os pontos de ataque do oponente. E como o deck do Neil roda com uma mecânica de compra, você consegue acessar o Yogo, que é a invocação máxima desse deck, muito mais rápida. Então assim, claramente esse deck do Yuga, ele é um complemento do deck inicial que eu vou comprar. Semana que vem eu vou comprar o deck inicial do Yuga e do Luke. E provavelmente esse deck vai deixar o deck do Yuga bem mais forte. E o deck do Nail tem suportes em boosters, né? Que eu também vou comprar. Não sei se eu vou comprar tudo mês que vem, semana que vem, quer dizer. Talvez mês que vem eu compre umas 2 caixas de booster para abrir aqui e fazer mais duelo. Mas, enfim, se for esses dois cru, se você for ficar com o deck do Yugi e duelar com esse, você vai passar um pouquinho mal. Mas apesar disso, apesar do deck do Yuga ser muito lento e talvez nem consiga vencer, porque falta cartas para essa estratégia do deck do Yuga, é aquela proposta do Rush Duel, né? Sempre tem a questão da virada. E no deck do Yuga também, no caso, tem cartas que ajudam, como esse Impacto Meteoro. Então, agora que eu vi ele, eu lembrei. O efeito dele é se tiver um monstro mago de nível 7 ou mais, você pode invocar ele. Só que não tem. Isso que tá matando. Você fica muito dependente da carta de mudança de tipo, que eu acho que eu perdi ela já. Meu Deus do céu, cadê? Aqui, você fica muito dependente dessa carta. E como no Rush Duel não existe uma mecânica de buscar carta, você fica em maus lençóis. Mas mesmo assim, é divertido. Cara, eu posso ter jogado com esse deck do Yugi umas 2 vezes contra minha namorada. Duelei uma vez com o deck do Nail e ganhei. E as 2 vezes que ela duelou com o deck do Nail contra mim, ela também ganhou. Só que, cara, foi muito divertido. E não foi uma vitória absurda, tá? Com uma diferença absurda. Foi uma vitória com diferença de ponto de vida até que inacreditável pela rapidez do deck do Nail. Não foi uma diferença muito absurda. Então eu me diverti bastante. Eu realmente vou fazer esse meu jogo primário do Yu-Gi-Oh! Mesmo que não tenha na nossa língua, ou inglês, tenha só na língua asiática. E coreano é mais barato. Então eu vou continuar comprando até a Konami lançar o Rush Duel oficialmente nas Américas. Não sei se um dia isso vai acontecer, mas se acontecer, saiba que eu vou comprar, vou incentivar.
E no Duel Links também, cara, parece que vai ter um campeonato mundial, né, de Rush Duel. E eu tô bastante animado, bem animado, aliás. A única coisa que estraga o Rush Duel no Duel Links, na minha opinião, são as skills, né? O Rush Duel já é um jogo bem fluido, ele não precisaria de skills para poder dar uma acelerada no jogo. Eu acho que essa parte foi desnecessária, mas fazer o que, né? É o único jeito da gente jogar o Rush Duel em português é pelo Duel Links. E eu tô vendo que o Rush Duel tá crescendo demais no Duel Links, porque antigamente a gente via que o Rush Duel ele demorava, inclusive quando você participava de uma ranqueada, ele demorava muito para conectar com alguém, né? E hoje não tá assim. E eu fico muito feliz porque dá pra perceber que o Duel Links está crescendo. A questão do Rush Duel, inclusive o Rush Duel tá crescendo no Duel Links e eu fico muito feliz com isso. Com certeza vou jogar o torneio mundial, mesmo não tendo conseguido montar um baralho muito bom, porque o problema no Duel Links pra mim é conseguir gema. Isso que me mata. Mas eu vou jogar e eu tô pensando em trazer vídeos do Duel Links do Rush Duel pra cá também. Acho que na parte de semana que vem, acho que meu namorado já melhorou. E eu já vou conseguir trazer mais conteúdo. Inclusive eu tô pensando em trazer o Duel Links Rush Duel pro canal também. Se vocês quiserem que eu traga, eu trago. E é isso, tô feliz. Inclusive, no Rush Duel, no Duel Links, a Konami tá dando literalmente um deck estrutural do Olhos Azuis e um card brilhante do Olhos Azuis. Então tá bem legal. Você vê que a Konami realmente não tá medindo esforço pro Rush Duel ficar mais popular. E tá dando certo. Tá dando certo porque antigamente a gente entrava numa ranqueada e demorava 30 segundos ou até mais pra achar alguém. E agora tá tão rápido quanto o Speed Duel dentro do Duel Links, né? Então é isso. Obrigado pela presença de vocês até aqui. Sugestões podem deixar aqui. E é isso. Próximo vídeo eu já pretendo trazer duelo. Se não for com essas cartas no físico, vou trazer no Duel Links, tá? E é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e valeu!